Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Estamos no mês de fevereiro de 1858 e hoje nós vamos entrar nas conversas de além túmulo, correto, Carlinha? Correto. Vamos pedir para o nosso irmão Tarcísio fazer nossa prece de gratidão? Mestre amado Jesus, como é bom estarmos aqui mais um dia para aprendermos os Teus ensinamentos. Que os ensinamentos, Senhor, possam ficar em nós eternamente, para que possamos a cada dia dar um passo mais em Tua direção. Obrigado, Pai. Como é bom aprendermos, ver os nossos erros e através dos estudos tentar corrigirmos. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. E fica conosco hoje e sempre, que assim seja. E aí, Carlinha, vamos falar de quem? Quem será evocado? Que conversas serão essas? A senhorita Claride, uma evocação. Nota: a senhorita Claride, interessante mocinha, morta em 1850 aos 13 anos, desde então ficou como o gênio da família, na qual é evocada com frequência e a qual deu um grande número de comunicações do mais alto interesse. A conversa que relataremos a seguir ocorreu entre nós no dia 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, que é médium. Ou seja, 7 anos após a desencarnação dela, tem essa comunicação. E ainda não estava publicado o Livro dos Espíritos aqui. E Kardec participou dessa evocação, né? Tendes uma lembrança precisa de vossa existência corporal? O espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. Essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance todas as suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências. Aí a gente também vê aqui que ela fala assim: a alma, depois da morte, a alma vê e abarca de relance todas as suas passadas migrações. Mas aí não tem uma regra só, né? Dependendo de como a pessoa desencarna, ela abraça, vê, pode ser de relance ou pode não ser nada, volta sem nem relembrar, só compulsoriamente já volta, ou pode relembrar de todo, né? Como ela diz aqui, depende da sua perfeição. E quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente vê que tem alguns espíritos que estão respondendo, mas estão sob a influência de um espírito superior. Tem isso também. Mas quando a pergunta, a gente tem que direcionar bastante a pergunta. Mas ele vê assim: tendes uma lembrança precisa de vossa existência corporal? Se ele pergunta da sua última existência corporal, não, da vossa existência corporal, quantas existências corporais ela já teve? Por isso que ela respondeu. Porque ela morreu ela desencarnou aqui só com 13 anos, né? Então, olha, o espírito vê o presente, ele vê o passado e um pouco do futuro, conforme a sua proximidade com Deus. Mas é só o futuro que ele vê? Não. Tanto o passado quanto até mesmo o presente, isso vai depender também da sua proximidade com Deus. Porque o espírito em estado de desequilíbrio, meu amigo, não vê nada, não consegue nem entender onde é que ele está. E tem vários personagens assim, né? O pai do André Luiz. Sim. Nem sabe que tá. Aí ele Kardec fez essa outra pergunta, né? Que ele diz: essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? Ele diz, aí ela diz que o espírito ele vê tanto o futuro mais claramente, mas novamente ela repete: se aproximar de Deus é o seu nível de consciência, né? A sua condição moral.
Ele diz, depois da alma, ela diz, a alma vê e abarca de relance todas as suas passadas migrações. Isso dependendo também da sua proximidade com Deus. Mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso é preciso que esteja inteiramente em Deus. Vamos pegar a reencarnação de Segismundo. Segismundo teve consciência de tudo para onde ele iria, o que iria acontecer com ele, como ele iria reencarnar? Teve, né? E o Volpini? Não. Então a gente vê que o Segismundo já estava nessa ligação mais com Deus, né, com o bem. Essa ligação com Deus é a condição moral, a condição do bem. E o Volpini, tadinho, ainda não, né? Sabeis em que época reencarnareis? Em 10 ou 100 anos. Ou seja, não tem nada decidido da reencarnação dela. Dela, né? Em nenhum século eu sei que eu volto, né? Será na Terra ou em outro mundo? Num outro. Ai, que maravilha! Num outro. Num outro melhor do que a Terra. Não, ela não disse, mas deve ser porque ela que já é até a mentora espiritual da família, né? Vamos ver como é que é isso, né? A família, tudo pergunta dela, né? E lembra que o médio é o irmão dela, né? Em relação à Terra, o mundo para onde ireis terá condições melhores, iguais ou inferiores? Não falei que ela ia para um lugar melhor? Olha, muito melhores. Ah, não vem fazer inveja não, tá, Clary? Pelo amor de Deus. Muito melhores que as da Terra. Lá se é feliz. Tá indo bem para Júpiter. Tá bom dela reencarnar logo. Visto que estáis aqui entre nós, ocupais um lugar determinado. Qual é? Estou com aparência etérea. Posso dizer que meu espírito, né, que é eu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto para bem longe daqui com a rapidez do pensamento. Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. Ela está falando aí do corpo perispiritual, né? E mostra a sua condição espiritual também. Estou com a aparência etérea, posso dizer que eu, espírito propriamente dito, estende-se muito mais longe, vejo muitas coisas e me transporto para bem longe daqui, com a rapidez do pensamento. Porque isso a gente está encarnado, se eu estou aqui dentro dessa sala, mas se nesse momento eu pensei lá em casa, eu, espírito, estou aonde? Você está entendendo? Então o corpo, ele é denso, ele fica aprisionado. Mas aonde está meu pensamento, aí eu estarei. E ela aqui está muito mais solta, né? Aí ela está já na condição de espírito, expandida, né? E parece que ela não é tão atrasada, né? Ela disse, a perfeição dela tá... Sim, tanto é que ela vai para um planeta onde o povo já é feliz, né? E o irmão dela está fazendo uma psicografia, né? Aí eu teria perguntado, o que você veio fazer na Terra? Eu tô guiando aqui meus familiares. Ah, tá bom. Gosto deles, esses atrasadinhos. O irmão dela é um médium de psicografia, né? Guia-lhe o braço. O corpo etéreo de que estás revestida vos permite experimentar sensações físicas como o calor e o frio, por exemplo? Quando me lembro muito de meu corpo, sinto uma espécie de impressão. Como quando se tira um manto e se fica com a sensação de ainda estar com ele por algum tempo. Entendeu? Porque, olha, quando me lembro muito do meu corpo, então, ou seja, aonde está o teu pensamento, aí também estará o teu sentimento. Então, aonde eu me vinculo mentalmente, aí eu vou estar. Então, se ela se fixa muito no corpo físico, ela começa a sentir as sensações do corpo físico. Entende? O pensamento é tudo. O pensamento é tudo. E como é o ano 1, aí a gente vai vendo assim, o espírito não sente essas questões de calor, de frio. Só se ela pensar muito no corpo, ela tem a impressão. No caso dela, um espírito muito comprometido, ele sai daqui e tem a certeza que está vivo no corpo físico, porque ele sente todas as sensações. Isso está abordado no Livro dos Espíritos, Sensações Teóricas do Espíritos, tá? Então, no Livro dos Espíritos aborda bastante essas sensações.
Acabais de dizer que podeis transportar-vos com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende de seu envoltório? Sim, o conceito de pensamento, ele é uma elaboração da alma, do espírito, né? O pensamento, ele é um atributo do espírito. O pensamento é um atributo. O pensamento é algo elaborado. E que quando nós estamos encarnados, nós precisamos de uma constituição do encéfalo saudável para fazermos isso. Para exteriorizarmos isso. Para elaborarmos isso, que é o que a gente estuda, é a cognição. O espírito, ele sempre vai pensar, porque é um atributo dele. Mas se ele não tiver, se ele estiver encarnado e não tiver uma máquina com essa capacidade, ele não tem como exteriorizar isso. Mas o pensamento não é do corpo, é Não, do espírito. Não. Dentro da ciência, ele vai dizer que o pensamento é do corpo. Né, que daí eles estudam a cognição, né? Eles vão dizer que é do corpo, mas a gente sabe que quem elabora o pensamento é o espírito. Mas, daí eles falarem que é do corpo. Eu posso elaborar um pensamento, mas se eu não tiver um encéfalo com saúde mental, com todas as funções perfeitas, principalmente da cognição, eu não vou ter como exteriorizar. Aí parece que é ele que pensa, mas na verdade ele é um instrumento. É igual a gente falar, o cheiro ele existe? Não, são partículas. É um fenômeno químico. Parece que, isso aqui tem um cheiro específico. Não, mas isso aqui exala determinadas partículas. Para contradizer, acho que isso é uma questão de semântica. Porque é o cheiro, o que é o cheiro? É essa liberação das partículas. Exatamente, mas que dá um cheiro específico com a combinação química. Sim, isso é o cheiro. Isso é a definição de cheiro. Que a gente chama de cheiro. Mas já no caso do pensamento, o que... Se você, a grande controvérsia é quando tem morte cerebral. Sim, se você... E a pessoa tem os casos de EQM, na verdade. Sim. Né? Se você não tiver uma capacidade fisiológica, você também não vai sentir o cheiro. Ele deixa de existir. Não, ele não deixa de existir para a porque pessoa. Eu não tô sentindo. Para a pessoa, entendeu? Para a pessoa ele não existe. Ele deixa de existir para a pessoa. Então vai perguntar para a pessoa o que é cheiro? Eu não sei. Não sei, eu não sinto. Então para ela não existe isso. Porque ela não tem um organismo com capacidade para fazer essa química. Quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? A aparência se desvanece e o pensamento segue sozinho. A aparência é material, né? A aparência que é o corpo perispiritual, né? Ela se desvanece. Porque a pergunta anterior, ele disse, acabei de dizer que podeis transportarmos com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende de seu envoltório? Ela disse sim. Aí ele perguntou, quando o vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? Né? Como é que acontece essa separação, pensamento e alma? Diz, a aparência vai se desvanecer, desaparece, e o pensamento segue sozinho. Vai só o pensamento e de repente se aparece em algum lugar, ela nem sabe explicar direito, entendeu? Ela está confusa nas questões. Pois... E além disso, Carlinha, e além disso tem um outro ponto. O pensamento não é a própria. Nós não temos vocabulário para explicar tudo. Eles não encontram vocabulário. Pois, uma faculdade que se destaca. Onde fica o ser restante? A forma não é o ser, que ela está falando do perispírito. Porque o ser é quem? É o espírito. O espírito é o quê? Uma chama, uma centelha. O espírito não tem forma. Não uma forma anatômica humana, entendeu? Mas como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria? Não. Ou seja, ele estava querendo que tivesse alguma coisa para passar o pensamento e se transformar. Quando vossa faculdade de pensar se destaca, não agis então por intermédio da matéria? A sombra se dissipa, reproduz-se onde o pensamento a guia. A sombra e o corpo perispiritual. Porque ela está falando de transporte, de ir para um outro lugar, né?
Visto que só tinhas 13 anos quando morrestes, como se explica que podeis nos dar, sobre perguntas tão abstratas, respostas que estão fora do alcance de uma criança de vossa idade? Ah, minha alma é tão antiga. Podeis citar-nos, entre vossas existências anteriores, uma das que mais elevaram os vossos conhecimentos? Estive no corpo de um homem que tornei virtuoso. Após sua morte, estive no corpo de uma menina, cujo semblante retratava a própria alma. Deus me recompensa. Engraçado ela falar, estive no corpo de um homem. Que é um corpo humano, né? Eu espírito, né? Ela não diz eu fui um homem. Eu fui um homem, eu estive. Eu estive no corpo de um homem, eu estive no corpo de uma menina. Mas ela separa muito, né? A história da roupa, né? Eu vesti a roupa tal, eu vesti, né? A nós poderia ser concedido vos ver aqui, tal qual estáis atualmente? A vós poderia. Como poderíamos? Depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas? De vós. Que condições deveríamos satisfazer para isso? Recolher-vos algum tempo, com fé e fervor, ser de menos numerosos, isolar-vos um pouco e providenciardes um médio do gênero de Home. Só isso, que era o médio de materialização. E ele também era médio vidente, né? Então, você vê um ambiente pequeno, um número menor de pessoas, concentrar-se o suficiente para isso. E quem é o Sr. Home? Daniel Douglas Home, britânico, nasceu em 20 de março de 1833 e desencarnou em 21 de junho de 1886, aos 53 anos, em Paris, na França. Ele era vidente, médium e escritor. Foi famoso por suas alegadas capacidades como médium e por sua relatada habilidade de levitar até várias alturas, esticar-se e manipular fogo e carvões em brasa sem se machucar. Ele conduziu centenas de sessões durante um período de 35 anos, às quais compareceram muitos dos mais conhecidos nomes da era vitoriana, sem ter sido exposto de forma conclusiva como uma fraude. Home nunca cobrou dinheiro por suas sessões e apresentações espiritualistas, pois ele considerava que havia sido designado espiritualmente com a missão de demonstrar a imortalidade. E aí fica aquela questão, se não cobrava nada, se não ganhava nenhum proveito, que charlatão era esse, né? Não era charlatão, tinha a presença dos espíritos nobres. Não foi o Home que Kardec levou para o teatro? Foi. Não foi ele que foi pro teatro, que né? Disse que o espírito estava dando tchauzinho para ele, né? Levantou aquelas duas senhoras, né, do teatro. Isso. O espírito disse, eu vou tirar aquelas duas senhoras que estão lá em cima. Ele chegou lá, falou alguma coisa, intuiu, né? Envolveu as duas, acabou que as duas trocaram um assunto, se levantaram e foram embora. Pensou? E aí depois ele conta que era porque ela pensou que não tinha fechado a casa, né? Naquela agonia e foi embora com a amiga. O outro é bem grande, é sobre o Sr. Home. O próximo artigo, então, que legal. é sobre o Sr. Home. Sr. Home. Primeiro artigo. Os fenômenos realizados pelo Sr. Home produziram tanta sensação como vieram confirmar os maravilhosos relatos chegados de além-mar, a veracidade dos quais se ligava uma certa desconfiança. Mostrou-nos ele que, deixando de lado a mais larga margem possível devido ao exagero, ainda ficava bastante para atestar a realidade de fatos que se cumpriram fora de todas as leis conhecidas. Então, os fatos são esses do espiritismo, da levitação, da manifestação dos espíritos. Tem-se falado do Sr. Home e de várias maneiras. Confessamos que seria exigir demais que todo mundo lhe fosse simpático. Uns por espírito de sistema,
outros por ignorância. O espírito de sistema é por preconceito, o resíduo de tudo é um sistema de preceitos, com o intuito de atuar com preconceito. Então, por preconceito ou por ignorância. Queremos até admitir, nestes últimos, por ignorância, uma opinião conscienciosa, visto que por si mesmos não puderam constatar os fatos. Ou seja, não sabem, disseram que não acreditam, ele até está dizendo isso é ok, porque se eles não viram, né? Mas, se em tal caso é permitida a dúvida, uma hostilidade sistemática e apaixonada é sempre inconveniente. Em toda relação de causa, julgar o que não se conhece é falta de lógica e difamar sem provas é esquecer as conveniências. Por um instante, façamos abstração da intervenção dos espíritos e não vejamos, nos fatos relatados, senão simples fenômenos físicos. Quanto mais estranhos forem, mais atenção merecem. Explicai-os como quiserdes, mas não os contesteis a priori, se não quiserdes que ponham em dúvida o vosso julgamento. Então, sem ver, sem conhecer, não pode dizer que não existe, que não conhece, porque senão vai dizer, como que tu está falando disso se tu nunca vistes? E aí vai perder teu crédito, né? O que deve espantar, o que nos parece ainda mais ao normal que os próprios fenômenos em questão, é ver esses mesmos que deblateram, que gritam, sem cessar, contra a oposição de certos núcleos acadêmicos em relação às ideias novas que continuamente lhes são lançadas na face. E isso em termos pouco comedidos. Os dissabores experimentados pelos autores das mais importantes descobertas, como Fulton, Jenner e Galileu, que citam a todo momento eles mesmos caírem em erros semelhantes, logo eles que dizem, e com razão, que até poucos anos atrás teria passado por insensato quem houvesse falado em correspondência de um extremo a outro da Terra em alguns segundos. Se acreditam no progresso do qual se dizem apóstolos, que sejam, pois, coerentes consigo mesmos e não atraiam para si a censura que dirigem aos outros, negando o que não compreendem. E aí a gente vem para esses que ele citou, o Fulton, o Robert Fulton, nasceu em novembro de 1765 e desencarnou em fevereiro de 1815 em Nova York. Ele foi um artista, engenheiro mecânico e inventor que lhe é amplamente creditado como um desenvolvimento do primeiro barco a vapor comercialmente bem-sucedido. Em 1800, foi contratado por Napoleão Bonaparte para projetar o Nautilus, o primeiro submarino prático da história. A ele também é acreditado a invenção dos primeiros torpedos navais do mundo a uso pela Marinha Britânica. Suas ideias diferentes para os barcos a vapor não foram bem aceitas no início. Então, ele falou do vapor, e é isso aqui que o Kardec está falando, né? E a gente aprende com Kardec, que no início ninguém dava importância para isso. Fulton, né? E aí ele vai, investe, tenta, até que ele consegue um patrocínio, e os primeiros barcos a vapor são dele com a sociedade. Depois surgiu a indústria, e né? aí ele deslanchou, inclusive ele é o primeiro inventor dos torpedos, que estão aí para esse uso, mas ele foi amplamente desacreditado. Ninguém ia viajar em navios a vapor. E aí ele cresce aos olhos do mundo, porque ele conseguiu provar e fez os barcos a vapor. Depois veio o Jenner, o Edward Jenner, que nasceu em maio de 1749 e desencarnou em janeiro de 1823, aos 73 anos, em Berkeley, Inglaterra. Naturalista e médico, pioneiro no conceito de vacinas, incluindo a invenção da vacina contra a varíola em 1796. É conhecido como pai da imunologia e seu trabalho é reconhecido como um salvador de vidas. E aí ele também ficou mal visto, porque ele disse para inocular a varíola bovina para imunizar da varíola
humana. E quem queria botar varíola em si? Ninguém. Então ele teve que provar e tudo isso. Então ele também foi de Egito. E Galileu Galilei, o Vicêncio Bonatti de Galilei, que nasceu em fevereiro de 1564 e desencarnou em 1642 em Florença. E ele é o astrônomo, físico, engenheiro florentino, também descrito como polimata, aquele que aprende muito, cujo conhecimento não está restrito a uma única área, e frequentemente referenciado como pai da astronomia observacional, pai da física moderna, pai do método científico, pai da ciência moderna. Ele defendeu o helicentrismo em 1615 e o assunto foi investigado pela Igreja através da Inquisição Romana. E ele teve que negar, ele foi considerado culpado, veemente suspeito de heresia e forçado a se retratar. E passou o resto de sua vida em prisão domiciliar. Isso a gente não sabia, né? Que ele se retrata, fica vivo, mas ele teve que ficar em prisão domiciliar. Então esses são os exemplos utilizados pelo senhor Allan Kardec. E a pesquisa foi profunda para saber o que ele estava dizendo, quem são essas pessoas, né? E também foram pessoas que foram ridicularizadas antes, no seu tempo, e depois chegaram Não ia ser diferente com o Home, né? E aí, então, vamos dar uma pausa na história do Sr. Home, no artigo do Sr. Home. Voltaremos no nosso próximo estudo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.